Com o advento das redes sociais, a liberdade de expressão se tornou um tema quente. Debate-se isso o tempo todo, fala-se disso o tempo todo. Se é importante ter liberdade de expressão, se não é importante, você pode falar o que quiser, não pode falar o que quiser. Nós aqui no Brasil, que já tivemos quase 350 anos de escravidão, tivemos ditadura com Getúlio Vargas, tivemos ditadura militar, ou seja, a nossa liberdade sempre foi muito restrita, até hoje continua sendo. É muito estranho ver as pessoas atualmente defendendo qualquer tipo de restrição à liberdade de expressão. E quem nos mostra isso categoricamente? Um rapper. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Não é incomum a gente encontrar hoje no Brasil jornalistas, influenciadores, intelectuais de toda sorte e até pessoas do hip hop, que é um movimento disruptivo e que ama a liberdade de expressão por definição, fazerem defesa de restrições à liberdade do que pode ser dito, do que não pode ser dito, sob a justificativa de salvar a democracia ou limitar as ofensas na internet, controlar aquilo que é dito nesta ou naquela rede. As pessoas estão todas tentando talvez encabrestar umas às outras e limitar a sua liberdade de expressão. Nesse contexto, recentemente, ou não tão recentemente assim, chegou a mim um vídeo que é uma pequena palestra muito significativa de um rapper americano, um rapper Killer Mike. Killer Mike, cujo nome real é Michael Render, é um rapper muito interessante americano, né, que vem lá desde os anos 90 e que tem um caráter que para muitos é considerado controverso. Por quê? Porque Killer Mike gosta de dialogar. Ele gosta de conversar, ele é uma pessoa aberta ao diálogo. Para vocês terem uma ideia, ele é um rapper que apoia abertamente o Bernie Sanders, que é aquele político de extrema esquerda americano. Ele se diz não ser contra o capitalismo, por exemplo, ao mesmo tempo em que ele já participou de debates com a Candace Owens, aquela influenciadora conservadora negra americana, e ele também é pró-armas. Ele fala que ele nunca seria contra a segunda emenda. Então, o Killer Mike é um sujeito bem interessante do ponto de vista de suas posições pessoais e da maneira como ele as expressa. Então, no ano passado, ele deu uma palestra na Foundation for Individual Rights and Expression e ele disse coisas muito interessantes sobre liberdade de expressão. Um dos pontos principais dessa palestra é que até nomeia, né, dá um subtítulo lá à sua preleção, ele diz que ele gosta de conhecer o seu inimigo. E ele usa como exemplo o seu avô, diz que o seu avô, digamos assim, ele não achava ruim que as pessoas se referissem às pessoas negras naquele termo pejorativo que os americanos têm hoje lá, que é a chamada N-word. Ele dizia, não, para mim tudo bem, porque eu gosto de conhecer o meu inimigo. Quando eu escuto alguém falando esse tipo de palavra, esse termo, se referindo às pessoas negras nesses termos, eu sei que essa pessoa é meu inimigo. Então, para ele, é melhor que as pessoas possam falar o que querem, porque aí você sabe quem é quem. Ao passo que se você fica proibindo as pessoas de falarem, você acaba não sabendo realmente quem é aquela pessoa que quer te prejudicar. A certa altura dessa palestra também, ele cita uma professora que ele teve, a senhora Ellison, que diz que ensinou a ele, né? E ele diz que ensinou a ele muitas coisas interessantes sobre liberdade de expressão. Agora, abre aspas aqui para a fala de Killer Mike. Ela nos ensinou sobre os 3 níveis de governo. Nos ensinou a amar a Declaração de Direitos, a Constituição e o fez de maneira quase totalitária. Ela nos ajudou a entender que o oposto dessa república era a ditadura, e ela agia de forma bastante despótica. Sua mão firme me fez compreender que mesmo nas entranhas da escravidão, Dred Scott entendia que a liberdade de expressão era uma necessidade. Sua mão firme me ajudou a entender que mesmo nas entranhas da escravidão, a liberdade de expressão de Harriet Tubman, a liberdade de expressão de Sojourner Truth, a liberdade de expressão de Frederick Douglass eram direitos que não foram concedidos por nenhum governo. Nos foram dados pelo Criador, que nos colocou aqui como seres humanos. E o governo simplesmente reconheceu o que Deus já havia feito. Fecha aspas. Excelente, não é mesmo? Essa perspectiva da liberdade, que não é um direito dado por ser humano algum, por governo algum, mas que é um direito inalienável do ser humano, que é um direito
concedido por Deus para quem acredita, ou pela própria história da humanidade, pelo modo como as sociedades foram se organizando ao longo da história, é sensacional, porque você tira da mão do governante, você tira da mão daquele que está no poder a capacidade de conceder a você a liberdade, mas não, o governo deve garantir que essa liberdade que já é sua não seja tolhida de nenhum modo. Agora, é óbvio que nós sempre teremos pessoas que não conseguem viver livres, não conseguem viver diante da liberdade. Por quê? Porque ser livre também, às vezes, é ser preterido, é ser rejeitado, é ser ofendido, ofensa pela qual você pode, inclusive, buscar os seus direitos. Mas muitas pessoas têm medo dessa liberdade. Isso me faz lembrar, inclusive, daquela passagem do livro Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, em que o grande inquisidor coloca Jesus, que reaparece na Terra aqui meio às escondidas, e fala para ele, olha, escuta, você atrapalhou o nosso processo aqui, porque essas pessoas não querem ser livres. A partir do momento que elas se encontram livres, elas saem correndo buscando alguém a quem se dobrar. Então, a questão da liberdade é um tema importantíssimo até para conduzir a nossa vida, para a gente viver de acordo com as nossas responsabilidades. Os nossos direitos, os nossos deveres devem ser carregados desse conceito de liberdade. Agora, como eu falava, muita gente não gosta disso, muita gente acha que isso é uma coisa perigosa, que você deixar as pessoas livres para fazer o que elas querem ou dizerem o que elas querem pode ofender, pode machucar, pode magoar, isso é um problema. Agora, se você quiser de fato exercer a sua liberdade, você tem que se inscrever no Valete Plus. Aqui tem um link aqui na descrição desse vídeo, ou mesmo um QR Code em algum lugar aqui na tela, em que você vai se inscrever e vai adentrar num mundo de liberdade, de conhecimento, de cultura, de politização no melhor estilo do termo, num aplicativo que é quase um serviço de streaming, de tanta coisa boa que tem lá. Tem entrevistas, tem podcast, tem cursos, tem relatórios de política, tem entretenimento, muita coisa interessante, tudo isso a um custo baixíssimo, R$1 por dia. E se você entrar agora no Valete Plus, agorinha, você vai receber ainda uma valete de brinde. Aqui está a revista Valete, uma revista de altíssima qualidade, que tem muitos colunistas interessantes, inclusive este aqui que vos fala. Então você vai receber uma revista Valete de brinde. A revista Valete, o preço de capa dela é R$70. Então você vai pagar R$1 por dia, R$30 por mês no Valete Plus e ainda vai ter acesso a essa maravilhosa revista, a revista Valete. Então, entre agora, estou te esperando, porque inclusive lá tem uma área exclusiva minha, lá onde eu produzo conteúdo semanal de alta qualidade também, para você poder se divertir e se informar. Então, vem que eu estou te esperando. E Killer Mike vai caminhando para o final da sua palestra, usando um exemplo paradigmático, retirado de um livro que também saiu recentemente lá nos Estados Unidos, chamado Rap on Trial. O que é esse livro? Esse livro trata justamente das perseguições que os artistas de rap sofreram nos Estados Unidos em vários momentos. Ele usa o exemplo do rapper Luther Campbell. Luther Campbell, ele era de um grupo chamado Two Live Crew, eu acho que ele não existe mais esse grupo, mas foi um grupo muito conhecido, muito famoso nos anos 90, e que era um grupo mais irreverente, assim, para dizer o mínimo, que tinha letras com muitas conotações sexuais explícitas e que falava muito de questões sexuais. E o Luther Campbell, que era o líder desse grupo Two Live Crew, ele foi processado lá pelo seu estado e ele decidiu então encarar essa luta e se defender até o final. E o Killer Mike então vai dizer o seguinte, ó, abre aspas: quando leis são promulgadas a fim de usar o governo como uma força política para silenciar aqueles dos quais discordamos, muitas vezes as primeiras e maiores afetadas são as pessoas negras. Nesse exato momento, neste país, o livro Rap on Trial mostra explicitamente, pelo julgamento de Thugger e outros, que a liberdade de expressão está em risco por causa das vozes negras. 500 delas, desde os anos 90, foram trazidas à tona. Algumas foram processadas, muitos foram para a prisão. Eles simplesmente escreveram postagens idiotas no Facebook. Essas postagens do Facebook foram usadas contra eles no tribunal.
Suas letras, seus vídeos foram usados contra eles no tribunal. Fecha aspas. Então ele usa o hip hop, o rap, como um movimento, né, como uma cultura que foi perseguida e continua sendo perseguida nos Estados Unidos. E nos faz lembrar que quando você defende a censura, quando você defende a restrição à liberdade de expressão, os mais rápido atingidos, aqueles que são preferencialmente atingidos, são aqueles que têm menos possibilidade de se defender, ou seja, os movimentos mais populares, né, as culturas mais periféricas, as pessoas negras, aqueles que são os mais pobres. Essas pessoas com menos recursos para se defender acabam sendo as primeiras atingidas pela restrição à liberdade de expressão. E aí ele completa, abre aspas, quero falar com os mocinhos por um segundo. Você sabe, os mocinhos. Eu sou um ativista negro, trabalho em prol das mulheres, faço isso igualmente pelos imigrantes, pelos gays e lésbicas. Muitas vezes nos aliamos, muitas vezes nos ajudamos, muitas vezes lutamos contra os mesmos mestres por direitos básicos. Mas estejam avisados de que, uma vez no poder, usar o governo como um instrumento de opressão é ser tão malévolo quanto os senhores que os antecederam. E digo aos estudantes da plateia e aos intelectuais, não deixem que seus campi universitários se tornem tão unilaterais a ponto de vocês se tornarem os senhores que desprezam. Fecha aspas. Uma bela lição de Killer Mike, então, para você que me assiste, para os amigos que você conhece, para os seus professores universitários, para os políticos, para os intelectuais, para todo mundo que pisa nessa terra, para saber que a liberdade de expressão é algo inegociável e que toda restrição deve ser muito bem pensada a fim de você não criar mais animosidade, mais censura e mais controle numa sociedade que deve ser livre e buscar, através dessa liberdade, os instrumentos de justiça. Deixa aqui seu comentário se você gostou, se você não gostou. Vou deixar aqui também o link para essa palestra do Killer Mike e a gente se encontra no próximo vídeo.